Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje vamos aplicar a palavra de Deus e você vai aprender a pregar juntamente comigo nesse texto tão lindo de Jeremias, quando ele desce à casa do oleiro e vê o oleiro trabalhando, fazendo a sua obra sobre as rodas. Você tem interesse de aprender a pregar a palavra de Deus e de ser o instrumento usado pelas mãos do Senhor para levar sua palavra, ganhar almas e fazer o reino de Deus crescer? Então esse é o lugar certo. Te convido a ficar comigo até o final, que você vai sair da frente desse vídeo pronto para pregar. Vamos lá? Para iniciar, você vai subir no altar, vai saudar os irmãos com a paz do Senhor ou com boa noite. Eu não sei como saúda na tua igreja. Se for o caso, agradece a pessoa que te deu a oportunidade e depois você convida os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18, e você vai ler apenas o versículo 2 até o versículo 4. Esse é o texto suficiente para que a igreja entenda o todo da história, porque depois você vai contar a história corretamente, principalmente na tua introdução. Depois que você leu esse texto, você fecha a sua Bíblia e convida os irmãos para fazer uma pequena oração. E essa oração é importante para que Deus use você, para que Ele ajude os corações a se abrirem para receber a palavra, para que Deus impeça todo o pensamento vago das pessoas, para que eles fiquem fitos ali na palavra e a mensagem possa ter efeito nos seus corações. Depois dessa oração, você convida os irmãos para entender a palavra de Deus. Então, você começa com uma pequena introdução. Pastor, como é que faz a introdução? É muito fácil. A introdução nada mais é do que você fazer um resumo da mensagem que você vai pregar. A introdução é fazer a igreja entender o que eles esperam da sua pregação. Então, você pode fazer mais ou menos assim. Meus amados irmãos, essa é a história do profeta Jeremias, quando a Bíblia diz que Deus falou para ele: levanta-te, vai até a casa do oleiro, que ali eu te farei ouvir as minhas palavras. Aí você conta, irmãos, a Bíblia diz que quando ele chega na casa do oleiro, ele encontra o oleiro fazendo a sua obra sobre as rodas. E ali ele disse que, como o vaso que estava sendo feito se quebrou na mão do oleiro, ele fez um outro muito mais bonito, um vaso muito mais perfeito. Depois que você faz essa introdução, você agora vai aplicar a palavra de Deus. E você pode escolher um tema para compartilhar com a igreja. Diga, irmãos, vamos falar aqui, nesse momento, 5 passos para alcançar a vitória de Deus. É um tema que eu estou escolhendo, mas você pode escolher qualquer outro tema, como se tornar um vaso novo, permita ser quebrado por Deus, Deus é o oleiro perfeito. Você pode escolher vários temas, tá bom? Mas aqui comigo eu vou escolher esse tema e você pode escolher qualquer tema que você quiser. 5 passos para alcançar a vitória de Deus. Então você vai começar falando o seguinte, você vai dizer para os irmãos que o primeiro passo para alcançar a vitória de Deus está no versículo que nós acabamos de ler, quando Deus diz para ele: levanta-te. Então você vai falar para eles o seguinte: levantar aqui não significa que Jeremias tinha que levantar literalmente o seu corpo físico, mas ficar pronto, ficar de pé para ouvir o que Deus tinha para lhe falar. É sair da acomodação, é sair da zona de conforto. Olha para os irmãos e diga: é tempo de se levantar, é tempo de estar pronto, é tempo de ficar de pé. Esse levantar aqui, eu digo para a igreja, não quer dizer que Jeremias estivesse sentado ou deitado, mas ficar pronto, ficar preparado. Diga para os irmãos, você tem que estar preparado porque Deus quer te usar. Esteja preparado para o mais de Deus, para o agir de Deus. Diga para os irmãos assim, se teu desejo é pregar, se prepare para isso, porque no dia que Deus te chamar, você estará preparado. Se preparar como? Lendo Bíblia, orando, jejuando, entendendo, fazendo um cursinho de teologia, aprendendo alguma coisa, vendo aqui os vídeos do canal do pastor José Wellington, enfim, você vai dizer para os irmãos, está preparado. Esse levanta-te aqui quer dizer sabe o quê? Fique pronto, porque Deus quer te usar. Teu desejo é cantar? Então se prepare, porque talvez você não esteja cantando hoje, mas quando você for convidado, você tem que saber cantar nesse dia. Então comece hoje a aprender, fazer um curso de voz, entender sobre entonação, entender sobre nota, aprenda um instrumento, tá legal? Então a primeira coisa que você aprende aqui, dos 5 passos, é levanta-te. Fale para os irmãos. Agora o segundo passo, que eu aprendo aqui no texto de Jeremias, é quando o Senhor fala assim, ó, desce a casa do oleiro. Agora, ele manda descer. Ué, é para levantar ou é para descer? Então você fala para os irmãos assim, fique pronto, mas agora desce. E esse descer aqui, irmãos, significa se humilhar diante de Deus. Fale para os irmãos, descer aqui significa se humilhar para ouvir a palavra de Deus. Sair do pedestal, não querer estar acima de ninguém, não querer aparecer para os outros, sabe, irmãos? É sair da zona dos aplausos, dos elogios, é saber que a glória pertence unicamente ao Senhor. E nesse momento do desce, você pode falar para os irmãos sobre o Zaqueu. Diga assim, Zaqueu cometeu um erro.
todo mundo vai prestar atenção na tua pregação. Você vai dizer o seguinte: Zaqueu pensava que para ver Jesus, Zaqueu pensava que para ter Jesus na sua casa, ele tinha que subir. Então ele subiu até aquela figueira brava, aquele sicômoro. E quando Jesus chega perto da figueira, a primeira coisa que ele manda o Zaqueu fazer: Zaqueu, desce. Você viu como é importante descer? Desce, Zaqueu, porque descendo eu vou pousar na sua casa. Irmãos, para receber Jesus, para ter Jesus, para levar Jesus para casa, para ter relacionamento com Jesus, eu preciso descer. Ou seja, esse é o segundo passo. Levanta-te, primeiro passo. Segundo, desce até a casa do oleiro, sabe? Até o lugar de construção. Eu preciso me humilhar. Ok, queridos? O terceiro passo ainda aqui nessa mensagem, para você entender, terceiro passo para você receber uma vitória, é saber ouvir a palavra de Deus. Quando o Senhor disse: e lá te farei ouvir as minhas palavras. Escute, você vai falar para os irmãos assim: muitas pessoas já não ouvem mais a voz de Deus. Muitas pessoas já não sabem ouvir, porque o mundo tem muitas vozes. Tem a voz do mundo, tem a voz do diabo, tem a voz dos negativos, tem a voz de todo mundo. Mas a gente às vezes não consegue mais ouvir a voz de Deus. Diga para os irmãos que sempre nos cultos as pessoas estão, as mensagens não surtem mais efeito, ou seja, ele está ouvindo a palavra, ele vem para os cultos, ele vem para as orações, mas a mensagem não surte efeito porque os ouvidos dele já estão surdos. Ele não ouve mais a voz de Deus. Sabe? Mas quando é para uma crítica, quando é uma murmuração, aí o ouvido dele está atento. Quando é para levar uma conversa, o ouvido dele está atento. Você pode citar a história do profeta Eli, que a Bíblia diz que os seus olhos já não enxergavam e ele já não ouvia mais a voz de Deus. Deus teve que usar o pequeno Samuel que estava ali, que conseguia ouvir a voz de Deus. Olhe para os irmãos e diga assim: seguinte, aprenda a ouvir a voz de Deus e aprenda a obedecer a voz de Deus. Diga para os irmãos: Deus está falando todos os dias com você. Peça para ele: Senhor, me ensina a ouvir a tua voz. Não permita que eu seja como o profeta Eli, um profeta velho que já não ouvia mais a voz de Deus. Senhor, eis-me aqui para ouvir a tua voz. Diga para os irmãos que nós temos que aprender a pedir a Deus para abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus. O quarto ponto aqui na nossa mensagem, para alcançar vitória em Deus, você vai falar para os irmãos, é estar pronto para ser quebrado. Olha o que o profeta fez. Levantou-se, desceu à casa do oleiro, ouviu a voz de Deus. Você viu aí os passos, ouviu a voz de Deus e agora está pronto para ser quebrado. Escute, querido, nós temos que estar pronto para ser quebrado quando necessário. E quem vai decidir se você vai ser quebrado ou não é Deus quando Ele olha para você. Olhe para os irmãos e diga assim: vocês sabiam que um vaso de barro não aceita remendo, não aceita cola, não aceita conserto? Rachão em vaso de barro não dá para consertar. Se um vaso de barro está com problema, a única saída é ser quebrado e ser feito novamente. Então olhe para os irmãos e diga assim: Deus não quer te consertar, Deus não quer te remendar, Deus não quer fazer uma gambiarra, um jeitinho com você. Ele quer te quebrar e te dar nova forma, te fazer um vaso novo, um vaso perfeito, pronto para ser usado por Deus. O processo de ser quebrado não é tarefa fácil, pois implica dor, sofrimento, lutas, lágrimas, correções. Tem irmãos que não gostam de ser corrigido. Se o pastor chamar a atenção dele, ele quer sair da igreja. Se um irmão tiver um problema com ele, ele quer brigar com o irmão. Querido, todos esses fatores que acontecem na nossa vida, lutas, lágrimas e dores, pode ser a mão de Deus te quebrando para te tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais determinada, mais resiliente, mais santificada. Fale isso para os irmãos, que nós precisamos da aprovação do Pai. E para isso, o Pai tem que te quebrar e tem que te fazer de novo. Fale para os irmãos: Deus quer te quebrar, mas depois que Ele te quebrar, pode doer, você vai ser um vaso de excelência nas mãos de Deus. O quinto e último passo para você receber uma vitória em Deus está aqui, querido: ser uma nova criatura, ou seja, ser um vaso novo. Você tem que estar pronto para ser um vaso novo. Deus deseja fazer com você assim como fez com o vaso aqui do texto, porém, muitos não desejam ser pessoas melhores. Outros até desejam, mas não querem abrir a mão dos seus vícios, dos seus pecados, da sua história passada, sabe? Você tem que querer ser um vaso novo. Olhe para os irmãos e diga: você precisa querer ser um vaso novo. Não adianta estar na igreja todo dia pedindo a Deus, orando, jejuando, buscando, se você não está disposto a ser um vaso novo. Se Deus te quebrou, você não pode permanecer quebrado. Deixa Ele te fazer um vaso novo. Deixa Ele trabalhar do jeito dele. Olhe para os irmãos: quando Deus te fizer um novo vaso, você vai viver uma vida acima da expectativa. Você vai viver o sobrenatural. Diga para os irmãos: seja um vaso novo a partir de hoje. Deus quer te transformar no vaso segundo o seu coração.
E para concluir, querido, você pode falar para os irmãos o seguinte, faça uma pequena conclusão, que hoje ao sair desse lugar, que você possa decidir de fato fazer todo o necessário para receber a vida de vitória que tanto você almejou, que tanto você aspirou na sua vida. Fale para os irmãos o seguinte, você é esse vaso que Deus quer usar, mas às vezes, para ser usado, você precisa ser quebrado. Olhe para os irmãos e diga o seguinte, talvez você ainda não está sendo usado, não está no nível que você queria, não está ocupando o cargo, o ministério que você queria, porque Deus tenta te quebrar e você corre. Deus tenta tratar contigo e você foge. E vai para outro lugar e para outro lugar. E aonde Deus quer te tratar, você foge. E você nunca parou para dizer assim, Senhor, eis-me aqui, pode me quebrar, pode me tratar, eu quero ser um vaso novo. Tá bom, meus irmãos? Se você gostou, clica aqui no like e me dá essa força e quer aprender mais, adquira o curso Segredo dos Pregadores. Deus te abençoe e até a próxima.